Olá, o Papo de Mãe está no ar. Quando um filho depende da cadeira de rodas para se locomover, como fica a vida dele? E a da família? E as cidades estão preparadas para acolher bem os cadeirantes? Nós vamos conhecer daqui a pouco as mamães Cida, Antônia e Leila. E também vamos falar com vários especialistas. O papo vai começar com a participação da psicóloga Kátia de Benedetto Pacheco, que é do Instituto de Reabilitação do Hospital das Clínicas de São Paulo. Veja agora os destaques do que a nossa equipe preparou para este programa. Vai encarar a nação quase invisível de pessoas com deficiência. O livro, escrito pela jornalista Cláudia Matarazzo, foi lançado há 2 anos. E durante 1 ano e meio, a Cláudia mergulhou nessa nação quase invisível, Cláudia. Hoje você vai conhecer uma escola municipal que recebe alunos cadeirantes. Problemas de acesso nas ruas e calçadas da cidade. E até falta de respeito em alguns casos. Eles são cadeirantes. E a Clarissa vai ficar aqui, olha, com os nossos convidados. Obrigada a todos por terem vindo. Depois a gente vai conversar com vocês também, né? Primeiro a gente vai conversar lá com as mães, tá bom? Depois pode entrevistar vocês, né? Tá bom? E a Clarissa, eu já estava conversando com elas aqui, e elas são blogueiras também, viu? Ah, ótimo. Já nos blogs. E você vai ver se tem alguma pergunta dos telespectadores. Eu vou, daqui a pouco eu falo com vocês. Tem algum comentário, né? Tem, já tá chegando. E depois a gente vai... Passa o endereço dos blogs de vocês, que a Clarissa já pode dando uma olhada ali também. Clarissa, anota aí. Fala qual é o endereço do seu blog. SWEET, Suite, crioula, KRYOLLA. É um blog de culinária. Suíte é de doce. Ai, que delícia. E o seu blog qual é? mamãeespecial.blogspot.com. mamãeespecial.blogspot.com. Você tem blog também, Leila? Não, não tenho tempo, desculpa. Tá bom, Clarissa. Então você vai pesquisando os blogs, daqui a pouco a gente conversa. Tá bom. E agora a gente vai Falta de começar o tempo. papo com vocês aqui. Cida, quer dizer que você tem um blog de culinária. Culinária, é. Mas a sua profissão, você estava me contando, você é bancária? Bancária aposentada. Então o blog surgiu depois da aposentadoria? Aposentadoria. Na verdade, sempre gostei de cozinhar, né? Fazer bolo, doce. Que delícia. Coisa pra festa. Eu levava pra caixa, vendia. Coisa. Eu gosto e ganho dinheiro, né? Que bom, né? E você tem 2 filhos. 2. Quem são seus filhos? O Rafael, que tem 21, né? E o Pedro Henrique, que tem 26, que é professor de educação física. E o Rafael está aqui? O Rafael está aqui. Depois a gente vai conversar com ele. Bom, o Rafael, desde que nasceu, ele precisa da cadeira de rodas? Sim. O que aconteceu Na verdade, assim, ele nasceu sem, pelo menos aparentemente, não tinha nada, né? Então, com 6 meses, fui trocar a fralda e aí eu quebrei o fêmur dele. De levantar a perninha, quebrou o fêmur. Na hora você percebeu? Eu percebi porque ele gritou de dor, né? E aí, assim, eu ficava procurando, eu e meu marido, a gente não sabia, ele gritando, e a gente... Meu Deus, o que aconteceu? A gente levou ao médico e o ortopedista viu um trincadinho e ele até olhou meio feio, que acho que eles pensam que a gente bateu na criança, né? Porque era uma doença, assim, há 21 anos atrás, já... Quer dizer, é rara, mas não era tão conhecida como agora, é uma síndrome, né? É uma síndrome, osteogênese imperfeita. É aquela que é chamada de ossos de vidro? Ossos de vidro, isso. Bom, e daí, desde então? Aí, assim, não foi diagnosticado logo no início, o médico engessou a perninha dele e voltamos para casa, né? Aí foram sucessivas as fraturas. Aí ele virava, fraturava, mexia, fraturava, ele tossia, fraturava, ele espirrava, fraturava, né? E você já tinha ouvido falar nisso? Não. Nossa, imagina o susto, Aí né? o médico falou, ele tem uma síndrome, né? Que osteogênese imperfeita, ele vai ter fraturas, não tem cura. Aí se leva assim, né? Como assim, né? O que é isso? E ele nem chegou a começar a andar, então? Não. Já foi então, direto 6 meses, a partir de 6 meses, ele foi... O desenvolvimento foi ficando bem mais aquém, né? Deformidades, né? Por conta das fraturas, né? E ele está com 21 anos, como é que tem sido para você, né? Como é que é ter um filho que depende da cadeira de rodas em cidades que a gente sabe que não estão preparadas? Assim, eu acho que complica para sair,
para ir para a rua, né? Porque enquanto você está dentro de casa, você faz tudo ali, você até adapta a sua casa para isso, né? Põe rampa, né? Você teve que adaptar a sua casa? Algumas coisas sim, né? Largura de porta um pouquinho maior, né? Você não mudou? Quer dizer, estamos fazendo ainda, a gente está dando uma reformulada na casa, né? Agora, quando você vai para a rua é complicado. E na escola, por exemplo, Cida, como é que na escola eu já briguei bastante. Tem um histórico de brigas aí. Ah, é? Então vamos guardar o suspense, que daqui a pouco a gente vai falar da escola. Tá bom. Tá bom, vamos saber qual é a história da a Antônia. Tem 2 filhos também, que estão aqui. Isso. Quem são seus filhos? O Lucas e o Victor. O Lucas tem quantos anos? 11. E ele que está na cadeira de rodas. Isso. E o Vitor tem quantos anos? 6. Tem 6. E o seu marido veio também, né? Também. Como é que ele chama? Fábio. Não vou perguntar a idade dele, tudo bem? Só E conta pra gente, então, o Lucas também, desde que nasceu, ele precisa da cadeira de rodas? Isso. O Lucas, ele nasceu prematuro extremo, né? Então ele é de 28 semanas e pesou 880 gramas. Então, ele teve anóxia, hemorragia cerebral grau 4, hidrocefalia, meningite bacteriana. Imagina que você passou, quanto tempo ele ficou no hospital? 3 meses na UTI neonatal. E depois ele recebeu alta, a gente foi para casa. 18 anos eu tinha, então você imagina, né? Totalmente alheia a tudo que estava acontecendo, né? E daí ele teve uma paralisia cerebral, é isso? Isso. Todos esses fatores causaram a paralisia cerebral. E aí eu não sabia o que era. Porque no momento você fica sem saber quais são as sequelas, né, que vai ter, porque a criança vai se desenvolver. Quando que chegou o momento que você percebeu que o seu filho ia precisar mesmo da cadeira de rodas? Da cadeira de rodas demorou um pouco, acho que com uns 2 anos e meio, 3, ou até mais. Porque ele era muito pequenininho, né? Então eu carregava no colo, não era pesado, não era difícil, ele crescia um pouco mais lentamente. E a paralisia cerebral, acho que a gente nunca sabe qual é o nível, né? Se vai, às vezes pode conseguir andar. Os profissionais também não podem dar um prognóstico, né? Então fica aquela coisa muito, olha, tem sequelas. Isso eu ouvi na UTI neonatal. Ele pode ter sequelas. E a Antônia pode contar depois até o que a Cida falou, como fica da casa para fora. Porque dentro da casa você acaba até, de uma forma, adaptando a casa, né? Como é que fica da casa para fora, né? Ainda mais com uma criança, né? Eu vou contar até uma historinha. Eu vim para cá de transporte público. E na hora da gente subir para a plataforma para pegar o expresso, não tinha, a escada rolante estava quebrada. E aquele elevador antigo, que eu nem sei como, nunca usei aquilo, estava também quebrado, segundo a moça, há muito tempo. E eu perguntei para eles, né, para o segurança, e agora, como fica? Aí ele falou, você vai ter que ir até a outra estação, onde tinha escada rolante para subir, depois você volta. E eu não queria chegar aqui atrasada. Falei, não, pode deixar. E ele não se ofereceu para ajudar meu marido a subir a escada. Então meu marido foi subindo a escada sozinho, mas uma outra pessoa, um outro usuário, foi ajudar meu marido, subiram. Quer dizer que muitas vezes você tem que contar com sorte e boa vontade. Exatamente. Isso que é duro, infelizmente, né? assim. Isso porque a cadeira de rodas dele, como ele é pequeno, ainda é menor, mas eu imagino que quando cresce, a cadeira também é maior. Não dá para carregar, né? Fica mais Não pesado. dá. Exatamente. E, Antônia, você é escritora e já escreveu um livro sobre essa sua história com o Lucas, né, que está aqui com a gente. Como é que surgiu o livro? Eu comecei escrevendo em cadernos. Há muitos anos atrás, ele tinha por volta de 5 anos. Era para desabafar, porque até então não tinha mães, eu não conhecia a internet, então não tinha mães para conversar, trocar experiências. E comecei a escrever para desabafar, né, contando mesmo a história. E você pôs aqui uma dedicatória para a gente, ao Papo de Mãe. A verdadeira perfeição está em enxergar além daquilo que vemos. Boa leitura, com carinho, Antônia. Muito obrigada. Obrigada. Legal, depois fala mais um pouquinho do livro, Tá então. ótimo. Tá bom? Que, aliás, você já está escrevendo o segundo, é isso? A continuação desse livro. Continuação da história, a Isso. trajetória de uma mãe especial, o milagre da vida. E a Leila é mãe da Gabriela. Gabriela Vitória. E a Gabriela, ela está com quantos anos? 14. 14. E a Gabriela também usa cadeira de rodas desde bebezinha? Desde os 5 anos. Ela ganhou a cadeira, na verdade, ela estava com quase 6 anos. E o que aconteceu com ela? A Gabriela nasceu com mielo meningocele, que é uma malformação na coluna. Ela nasceu com a barriga aberta, o intestino e a bexiga para fora. Nossa, que coisa, hein? E daí ela nunca chegou a conseguir andar, foi isso? Não.
E daí você teve essa dificuldade, inclusive, no começo, para conseguir uma cadeira de rodas? Isso. Porque aí na época, quando ela estava com... Antes dela completar 5 anos, nós ficamos sabendo que o governo doava, o SUS fazia doação de cadeira de rodas. Aí abrimos o processo e fomos procurar isso, né? Aí quando a cadeira saiu, ela já estava com 5 anos e meio. Porque é caro uma cadeira de rodas, além de tudo, né? E ela é sua filha única? Ou você tem Não, eu tenho um filho de 24 anos. Ele como chama? Tiago. Tiago. Isso. E como é que foi para vocês, então, né? Quando ela nasceu e tinha esse problema, como é que foi para a família se adaptar a essa nova realidade? Olha, na hora, assim, é um choque. Porque quando a gente está grávida, você nunca espera que vai ter um filho especial. Todo mundo acha que vai ter um filho perfeito, só que as crianças especiais estão nascendo. Se pode nascer na casa dela, por que não na minha? Então, na hora mesmo, a gente se assusta, mas depois, normal. Minha família, assim, foi maravilhosa, sempre esteve do meu lado, minha mãe, meus irmãos, meus amigos. Então, eu tive, assim, muitas pessoas para me ajudar, para me apoiar, porque eu acho que, na verdade, a gente precisa de apoio, que bom, né? Não tanto, assim, de ajuda para estar indo e vindo para o hospital, mas você sabendo que pode contar com alguém é muito importante, muito. Que legal. E, em primeiro lugar, antes de tudo isso, Deus, porque eu acredito muito em Deus. Então, eu acho que Ele não dá para a gente uma carga que a gente não possa suportar. Então, tudo o que acontece comigo, com ela e com ela, não é à toa, né? E com certeza ele está sempre do lado da gente para poder dar essa força, que é o que a gente precisa. Eu acho muito importante um depoimento como o seu para mães que estão começando a passar por isso, né? Quer dizer, que tem uma luz no fim do túnel e vocês podem dar dicas importantíssimas para essas mães, né? Com certeza. A Kátia, ela é psicóloga do Instituto de Reabilitação do Hospital das Clínicas de São Paulo. Como é o trabalho lá, Kátia? Então, eu costumo dizer, né, que assim, quando nasce um filho, nasce uma mãe, né, e toda mãe, não importa se o filho tem ou não uma deficiência, ela tem um monte de medos, inseguranças, né, tem uma série de receios. E a mãe com o filho que tem uma deficiência, ela tem esses medos concretizados na realidade. Então isso fica exacerbado. Dependendo do quadro clínico, você tem mais pneumonias, vai ter convulsões. Então essas incertezas, essas inseguranças, elas ficam muito evidentes na mãe que tem um filho com deficiência física. O nosso trabalho é poder acolher essa mãe, apoiar, entender essa mãe. Então, o trabalho de vocês lá é com os cadeirantes? A gente pode chamar cadeirantes? Sim, pode. Eu adoto o termo. Às vezes tem gente que não vai por vocês Não. É um questionamento aí, né? Algumas pessoas preferem pessoas que usam cadeiras de rodas, outros cadeirantes. Eu uso para resumir, né? Cadeirante é mais fácil. É mais fácil de falar e acho que tem que ser respeitado, não importa o termo que é usado. Falando com respeito, né? Então quer dizer que vocês tratam o cadeirante e também aquela família, é isso? Sem dúvida. A família, ela está incluída no processo. O paciente né, a criança, no caso, mas se você não trabalha a família dessa criança, você não tem uma evolução. Porque muitas vezes você vai fazer fisioterapia, precisa fazer em casa também, né? Exatamente. E daí é a mãe, é o pai.